Vamos hoje ver o livro do profeta Sofonias. Sofonias é um profeta do sul do reino de Judá. A partir do título, capítulo 1, versículo 1, sua atividade é colocada na época do rei Josias, filho de Amon, rei de Judá. Josias governou do ano 640 ao ano 609. Porém, o livro não cita o rei Josias. Então, se pensa que talvez ele iniciou ao seu ministério profético, na verdade, na época em que Josias, ainda pequeno, já era o sucessor legítimo, porém não governava. Isso seria por volta do ano 648. Há alguns autores, porém, que colocam o anúncio do profeta mais próximo à época da invasão babilônica, da primeira invasão babilônica, em torno de 598 a 597, por causa da menção de destruições que devem ocorrer, que aparecem lá no capítulo 1, no capítulo 2 do livro. Porém, nós vemos que o livro fala ainda da Assíria como uma ameaça. Por exemplo, em 2:13, fala que Deus irá contra a Assíria e destruirá a cidade de Nínive. A cidade de Nínive foi destruída no ano 612. No ano 597, a Assíria já não era mais um poder que ameaçasse Judá. Portanto, o mais plausível realmente é que o profeta tenha profetizado na época assíria, que corresponde aqui, em parte, à época do rei Josias. O livro tem 3 capítulos, e após o título, nós podemos divisar 3 partes. Uma parte onde se anuncia o juízo para Judá, particularmente para a cidade de Jerusalém. Uma segunda parte onde esse juízo é ampliado para os povos todos. E, por fim, uma parte salvífica que está no final do capítulo 3. Alguns pontos da mensagem. O livro se preocupa bastante com o culto, no sentido da idolatria. O que o livro critica em termos de culto é a idolatria. Um dos textos mais expressivos está logo no início, onde, através de um oráculo, se diz: estenderei minha mão contra Judá, contra os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar os restos de Baal. Ou seja, se supõe que houvesse ainda culto cananeu. Como se fala restos de Baal, alguns acham que o anúncio foi feito após a reforma do rei Josias, que se iniciou no ano 622. Josias, na sua reforma, mandou destruir todos os santuários idolátricos e manter somente o santuário de Jerusalém como santuário legítimo. Aqui diz os restos de Baal, provavelmente se referindo a santuários que ainda existiam, apesar dos intentos do rei. Historicamente, se sabe que a reforma tinha uma dimensão bastante ampla, porém que nem sempre isso teve o resultado concreto, né? E um dos exemplos seria exatamente aqui no livro de Sofonias. Se mostraria que ainda havia alguns resquícios do culto a Baal no Reino do Sul, mesmo após a reforma de Josias. Possivelmente não antes da reforma de Josias, porque aqui se fala de restos. Aquilo que sobrou. Então, se supõe que alguma ação já tivesse sido colocada em ato. Depois fala
Exterminarei os nomes dos ministros idólatras. São os sacerdotes de outros cultos, juntamente com os sacerdotes aí javistas, da religião israelita. E aí entram em cena outros cultos, os que se prostram sobre os telhados diante do exército dos céus. Adoração dos astros, que existia na Assíria e que pode ter sido introduzida em Jerusalém, em Judá, a partir da dominação assíria. Os que se prostram jurando pelo Senhor, jurando pelo seu rei, e os que deixam de seguir o Senhor e não buscam o Senhor nem o procuram. Então, deixar a religião israelita, mesmo dizendo o nome de Deus e aceitando o rei davídico, porém que, na verdade, essas pessoas estão indo atrás de outros cultos. Um segundo ponto é crítica à situação de injustiça. No mesmo capítulo 1, nós temos um texto bastante expressivo, onde se diz: no dia do sacrifício do Senhor, ou seja, no dia em que se fará talvez uma celebração em honra do Senhor, porém, nesse dia haverá a punição daqueles que cometem injustiças. Castigarei os príncipes, os filhos do rei e todos os que vestem roupa estrangeira. A gente vê aí a questão do luxo. Castigarei todo o que arrogantemente ultrapassa o limiar naquele dia, e os que enchem a casa de seus senhores de violência e fraude. Violência contra os mais pobres, né? Fraude pode ser fraude no comércio, pode ser fraude também nos julgamentos. Acontecerá naquele dia que um clamor subirá da porta dos peixes, um gemido da cidade nova, uma grande desgraça das colinas. São citados aí alguns lugares de Jerusalém conhecidos pelo comércio. Então, se fala possivelmente de fraude no comércio. Gemei, habitantes de Mactes, pois foi arruinado todo o povo de Canaã. Exterminados todos os que pesam a prata. Mactes é um bairro de Jerusalém, possivelmente habitado por gente de maior poder, porque aqui diz aqueles que pesam a prata, então que têm recursos, eles serão exterminados. Eles são equiparados a um povo de Canaã. Canaã, enquanto etimologia, significa comerciante. Então, ele está chamando esses comerciantes de povo de Canaã para dizer: vocês são como os cananeus, vocês são comerciantes fraudulentos. Acontecerá naquele dia que esquadrinharei Jerusalém com lâmpadas e castigarei os homens que se estendem sobre suas borras de vinho e dizem em seu coração: o Senhor não faz o bem nem o mal. Ou seja, Deus vai procurar todos os injustos, todos aqueles que vestem roupa estrangeira, ou seja, que vivem no luxo, que vivem no vinho, nos banquetes, né? E, no entanto, acham que estão seguros. O Senhor não faz o bem nem o mal, estão seguros. Deus não vai agir. A resposta do oráculo é exatamente o contrário. Sua riqueza se converterá em despojo. Vai ser disputado por outros. Eles vão morrer e outros vão ficar com seus bens. Suas casas se converterão em desolação. Construirão casas, mas não as habitarão. Plantarão vinhas, mas não beberão seu vinho. Ou seja, seus esforços de bem-estar, de luxo, de riqueza, não terão sucesso. É o segundo ponto da mensagem do profeta.
O ponto mais importante, os pontos mais importantes são, no entanto, dois. Vamos ver este agora e logo a seguir o segundo. Primeiramente, a partir do final do capítulo 3, sobretudo a partir do versículo 5, se começa a falar da restauração da cidade de Jerusalém, não restauração física, mas a restauração espiritual, a renovação de Sião, de Jerusalém. Por exemplo, nos versículos 11 a 12 do capítulo 3, naquele dia, no dia do futuro indeterminado, o dia da salvação, não te envergonharás de nenhum de teus feitos, com que te rebelaste contra mim. Pois então tirarei de teu meio os que se ensoberbecem de tua majestade, e não mais continuarás a ser altiva em meu monte santo. Então Jerusalém não vai mais ter que se envergonhar, porque aqueles que manchavam a sua reputação, com soberba, com altivez, com luxo, esses serão eliminados. Deixarei em teu meio um povo humilde e pobre. Eles se abrigarão no nome do Senhor. Então, a renovação de Jerusalém é tratada aqui em sentido metafórico. Deus vai transformar Jerusalém, dando-lhe uma renovação interior. Tudo o que é maldade, tudo o que é soberba, vai ser eliminado. É claro que o profeta fala ainda dentro daquela mentalidade, se referindo aos habitantes que serão eliminados. Mas, lendo esse texto a partir já da perspectiva cristã, nós vemos que o que é eliminado realmente na Jerusalém celeste, nós diríamos, né, é aquilo que não se coaduna com a santidade desse lugar. Então, o que foi anunciado lá por Sofonias, dizendo respeito a algo talvez bastante concreto, a morte de certas pessoas, né? O que aconteceu, na verdade, só mais tarde, na época do exílio babilônico, mas, enquanto ele está dizendo isso, na visão cristã, nós vemos que o sentido é mais profundo, a partir do Evangelho. Nos versículos 14 a 17, nós temos um texto muito bonito, que é inclusive citado também nos textos evangélicos, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, no domingo anterior à sua paixão, que nós chamamos na nossa liturgia de Domingo de Ramos. É citada essa profecia, ou evocada essa profecia nas suas grandes linhas. Exulta, filha de Sião, prorrompe em gritos Israel. Alegra-te e jubila de todo o coração, filha de Jerusalém. Por quê? Qual o motivo da grande alegria? Revogou o Senhor tuas sentenças, lançou fora teu inimigo. Então, Deus não vai mais manter o juízo. Deus vai trazer uma época salvífica. Em que consiste essa época salvífica? Está na outra linha. O Rei de Israel, o Senhor, está em teu meio. Então, a época salvífica consiste basicamente na presença de Deus em Jerusalém. Como aqui já se fala que o Rei de Israel é o Senhor, não é mais um filho de Davi, na perspectiva do Antigo Testamento, então esse texto, sim, pode ter sido acrescentado ao livro numa época em que não havia mais rei davídico em Jerusalém, ou seja, na época do exílio babilônico. E depois, na época do Novo Testamento, foi aplicado a Jesus, porque ele é o Senhor, Deus, e ele é também filho de Davi. Então, ele reúne as duas prerrogativas. No seu texto original, na sua época original, se referia simplesmente, de modo muito profundo, aliás, à presença de Deus
em Jerusalém. E por isso vem, não temerás mais o mal. Naquele dia será dito a Jerusalém, não temas, Sião, não desfaleçam tuas mãos. O Senhor teu Deus está no teu meio. Valente, ele salvará. E aí vem uma nota muito própria do livro de Sofonias. O texto começou lá no capítulo 3, versículo 14, exulta, filha de Sião, quem se alegra são os habitantes de Jerusalém. Mas o texto termina falando que agora quem se alegra não é só Jerusalém, é também Deus. O Senhor teu Deus está no teu meio, regozijar-se-á por ti, com alegria. Guardará silêncio em seu amor. O que foi traduzido aqui por guardar silêncio é um verbo bastante difícil, mas que significa exatamente o silenciar-se quando alguém, por exemplo, que ama muito outra pessoa, a abraça. Ela não precisa falar nada, basta o seu abraço de amor. É o que está aqui expresso. Guardará silêncio em seu amor, tanto amor que nem se serve mais de palavras. Encher-se-á de júbilo por ti com exultação. Deus que se alegra pela renovação da sua cidade. Por fim, o principal ponto da teologia do livro é o anúncio do dia do Senhor, que aparece no capítulo 1. É um dia de punição para Jerusalém, para o povo eleito, mas também para toda a terra, para os pagãos. É um dia de punição que vem antes desta salvação que é anunciada no capítulo 3. E aqui, no capítulo 1, de 14 a 18, se descreve com muitos detalhes o que é o dia do Senhor. Primeiro, está próximo o grande dia do Senhor. Então, é um dia grande, um dia em que Deus vai se manifestar como grande, e por isso é um grande dia. Ele está próximo e é muito veloz, ou seja, ele vai chegar em breve. A proximidade no Antigo Testamento, quando é dita assim, de modo genérico, não pode ser medida cronologicamente. A proximidade significa a certeza, ele vai vir com toda certeza. E agora, então, se descreve quais as características deste dia são descritas. O clamor do dia do Senhor é amargo. O forte, o herói, o soldado, ali grita. Que dia é esse? Dia de furor, aquele dia. Dia de angústia e tribulação. Dia de calamidade e destruição. Dia de trevas e obscuridade. Dia de nuvens e escuridão. Dia de chofar e de grito de batalha. Então, vem aí muitas características. Depois do dia de furor, que é mais genérico, vem a descrição em 10 características: angústia, tribulação, calamidade, destruição, trevas, obscuridade, nuvens, escuridão, chofar, que é aquele instrumento que tocava, às vezes, anunciando uma guerra, e grito de batalha. Contra quem? Contra as cidades fortificadas e contra as altas torres de ângulo, contra as cidadelas. Afligirei os homens, e eles andarão como cegos, pois pecaram contra o Senhor, ou seja, eles ficaram desnorteados. E o motivo não é porque Deus quer simplesmente manifestar seu poder, mas o motivo é o pecado que leva o povo a descurar o que é mais sagrado e que com isso acaba então colocando o povo numa situação de grande penúria. Será derramado seu sangue como pó e suas vísceras como esterco.
terrorífico, terrível essa descrição. E aí vem uma palavra que responde àquela falsa segurança. Deus não faz o mal nem o bem. Nós que vivemos no luxo. E aí diz o texto, nem sua prata, nem seu ouro poderá livrá-los no dia do furor do Senhor. Pelo fogo de seu zelo, toda a terra será devorada. E aqui aparece, então, não só contra o povo de Judá, mas há uma perspectiva universal. Universal em relação àquilo que é conhecido na época do Antigo Testamento. Toda a terra conhecida, possivelmente todos os inimigos que tramaram contra Israel. Toda a terra será devorada, pois uma aniquilação, sim, terrível, ele fará a todos os habitantes da terra. Então, é um ponto muito importante. Esse texto, inclusive, baseia o que depois, na liturgia cristã, católica, se chama de Dies Irae, o dia da ira do Senhor, né? E isso foi retomado no Novo Testamento. Por exemplo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 a 18, São Paulo fala do dia do Senhor que vem quando ninguém espera e que é um dia de grande tribulação. Também os discursos de Jesus, no capítulo 13 de Marcos, e nos paralelos nos evangelhos sinóticos, vão na mesma direção. Ali se refere, então, ao fim dos tempos e à destruição de Jerusalém na mão dos romanos, mas também tem a dimensão escatológica final, e a partir, então, dessa destruição, da destruição daqueles que são iníquos, né, da destruição do pecado, surge um novo reino, surge a parousia, né, o dia da libertação, conforme chama Lucas 21. A nossa libertação está próxima, o dia em que Deus vai reinar. Então, a mensagem de Sofonias, apesar de um livro tão pequeno, é muito forte, muito bonita. E de específico, ela tem essa menção do dia do Senhor, com muitos detalhes, e, sobretudo, a menção do amor e da alegria do Senhor para com o seu povo por Jerusalém, que é, então, renovada.